Muito bem, gente. Prontos para o desafio de hoje? Estamos estudando o livro de Salmos. Privilégio a gente poder olhar esse livro tão especial que está no meio da Bíblia, os Salmos, que é um hinário, são 150 hinos inspirados por Deus, maravilhosos. E hoje nós vamos falar nessa série Desabafos de um Adorador. Nós vamos falar sobre um assunto que aflige a todos nós. Antes de ler o Salmo, você talvez tenha feito esses desabafos que são muito comuns. Você já se pegou falando assim, por que tanta gente prospera? Percebemos em nossa volta pessoas ricas, pessoas orgulhosas, pessoas cheias de si, aprontando, fazendo coisa errada. Aí você olha assim a vida dessas pessoas e você fala assim, tem tanta gente aí no bem bom, tem tudo do melhor, e eu estou ralando aqui, eu estou passando apuro. Às vezes eu tenho que trabalhar como 3 pessoas para poder chegar no final do mês e eu conseguir pagar as minhas contas. Parece que a honestidade não compensa. Viver no Brasil, parece que a gente está sempre no prejuízo. Entra um governo, sai outro, parece que cada um é pior do que o outro, a gente fica frustrado, pensando que realmente é aquilo que falam, que vai acontecer. Aí dá vontade de morar lá na Suíça, dá vontade de morar nos Estados Unidos. Estados Unidos não, né? Porque nesses dias agora a coisa não está boa para lá. Sei lá, ir para um país do primeiro mundo, porque parece que morar no Brasil é só prejuízo. Aí dá vontade de, nessa época de pandemia, ir para um país onde o índice de morte é tão pequeno, né, como a Nova Zelândia, como a Austrália. Dá vontade de fugir daqui. Espanha, que está voltando à normalidade, a própria Itália. Parece que o Brasil, tudo que é ruim vem para cá. E, ao mesmo tempo, a gente começa a comparar a nossa vida com os outros. Então, o Salmo 73, ele trata desse assunto. Eu, de propósito, não coloquei o texto aqui no vídeo para você abrir sua Bíblia, para a gente não perder o costume, né? Geralmente a gente quer as coisas muito fáceis. Então não custa poder abrir a Bíblia, o seu aplicativo aí, e você mesmo olhar Salmo 73. À medida que eu for comentando, a gente vai lendo. Salmo 73, eu estou dando aqui um tempinho para você encontrar. Muito bem, gente. Salmo 73, nós vamos ler aqui do 1 até o 3. Certamente, certamente, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Aqui ele fala de Israel, ele afirma que Deus é bom. Lembra só, ele está contando isso porque ele já passou por uma experiência. Então ele começa, Deus é bom. Para com Israel, o povo de Deus, para com os limpos, os puros de coração. Não necessariamente que são pessoas que não têm pecado. Esses puros de coração são pessoas que estão buscando a santificação, uma pureza de vida com a ajuda de Deus. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois eu tive inveja dos arrogantes, quando eu vi a prosperidade desses ímpios. Ele vai dar um testemunho pessoal, o nome do autor é Asaf. Precisamos lembrar que, apesar da maioria dos salmos terem sido escritos pelo rei Davi, mais de 70, mas muitos outros salmos tiveram outros autores. O Asaf, por exemplo, vai do 73 até o 83, é uma coletânea desse escritor sagrado chamado Asaf. Aí você fala, quem era o Asaf?
Asaf, ele era contemporâneo do rei Davi. Ele era líder do louvor. Você pode conferir isso em 1 Crônicas, capítulo 16, vai falar algumas informações. Ele era um líder, ele conduzia adoração, era um exímio musicista, regente do louvor, organizava coral, organizava grupos. Então tem todo um histórico aí, um background do Asaf. O homem tinha muito pedigree na área do louvor. Era gente da adoração. Gente que gostava de cantar, gostava de louvar e era compositor também. Aí um homem extremamente talentoso. E o Asaf, ele dá esse testemunho, olha, faltou, ó, isso aqui para eu cair. Por quê? Porque ele abriu a janela da tentação e deu asas à imaginação e começou a contemplar a prosperidade dos ímpios, daquelas pessoas que não temem a Deus, indiferentes, chegam a zombar, como a gente vai ver daqui a pouco. Pessoas más, perversas, os olhos cheios de fantasias, manipuladores, aproveitadores, exploradores das pessoas. E cada vez mais viajando 3, 4 vezes por ano ou mais, seus carrões. E ele aqui olhava para o poisé dele lá, meu carro tem 10 anos, 8 anos, e meu vizinho ali, o que acontece? Todo ano vejo um carrão, ou fora da vizinhança, no trabalho, ralei para fazer aquele concurso público. Estou trabalhando no meu emprego lá e chega alguém lá, ninguém sabe de onde saiu, quem indicou, e a pessoa vem ganhar 4, 5 vezes mais do que eu. De onde veio isso? E eu aqui ralando, eu não estou vendo vantagem para a minha vida. Então, essa era a grande questão aqui do salmista. Eu vou acionar o slide aqui. Dá uma ajuda aqui, Cláudio. Um pouquinho de paciência aí, pessoal. A gente tem um estúdio muito novo e a gente vai adaptando aí, fazendo uns ajustes. Ok. Então, ok. Pode levar isso aqui. Pode. Aí vocês estão vendo desabafo de um adorador. Esse é o grande drama de Asaf. Vamos chamar o mal de Asaf. Tem um mal de Alzheimer, vamos chamar de um mal de Asaf, ok? Olha lá. Porque os orgulhosos prosperam e os mais humildes padecem, ralam na vida. Aliás, gente, estou lembrando de 1 Coríntios 10, se não me falha a memória, 12. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque eu, você, estamos sujeitos a essas tentações. Ele olhou para a janela da tentação e deu asas à sua imaginação. Quase caí. É incrível alguns testemunhos. E ele está aqui abrindo o coração. Então, o desafio que a gente tem no Salmo 73 é que você foi chamado para permanecer na fé, ao invés de cobiçar e corromper sua alma. Vamos falar juntos? Então, você fala aí da sua casa. Eu fui chamado para permanecer na fé, ao invés de cobiçar e corromper a minha alma. É o que esse salmo vai tratar aí nos próximos minutos. Sabe, por mais piedosa que seja uma pessoa, ela está sujeita a passar por crises existenciais. Você pode ser um gigante na fé, pode ter a estirpe, o padrão, o nível de um Elias, que lutou contra todos num dia, no dia seguinte, ele já estava apavorado por causa de uma ameaça de morte. Uma angústia de alma. Nesse caso aqui, ele estava angustiado e foi um processo aqui que ele foi entrando num processo psicológico, um processo de raciocínio, uma nuvem cinzenta na cabeça, umas distorções em relação ao que ele tinha aprendido.
Então, todos nós temos nossos pontos de fraquezas. Porque, olha só, antes de prosseguir, convém eu lembrar o que faz, ou quais as tentações que fazem uma pessoa se desviar da fé. Então, rapidamente, eu não vou entrar nesse assunto, porque não é o nosso. Mas algumas pessoas se desviam, conforme 1 Timóteo 6, versículo 10, por amarem o dinheiro. Fala exatamente assim. Muitas pessoas, por terem amado ao dinheiro, elas foram atormentadas por muitas dores e se desviaram da fé. Amor ao dinheiro. Amor ao mundo, às suas riquezas, como Demas, 2 Timóteo 4,10, tendo amado o mundo, nos abandonou. Esse fascínio daquela parábola do semeador, os cuidados, as preocupações em ter, consumir, ostentar, é aquela referência, aquela idolatria que os outros têm, que parece que traz a felicidade para elas, as riquezas. E aqui nesse texto, uma outra forma de cair é se comparar com a prosperidade dos ímpios, a inveja. O texto trata de inveja. Outras pessoas caem também em ciladas, segundo Reis 11, Salomão. As mulheres perverteram o coração de Salomão. Ou os homens podem perverter. A pessoa fala, eu estou nessa igreja e quero uma pessoa, e não tem um homem aqui nessa igreja. Não tem um varão, não tem um macho aqui nessa igreja. Não tem um príncipe para mim, quer saber? Eu vejo minhas amigas lá, beijando todas as bocas e contando vantagem. Eu não acho um namorado nessa igreja. Não estou ganhando nada com isso, eu quero um homem. Ou o camarada também começa a ficar doido, vê as mulheres lá todas empetecadas, todas bonitas, todas bem produzidas e parecem todas artificializadas. E parece aquela coisa. E mesmo os maridos olham para a esposa e falam assim, eu vou ter noites maravilhosas se eu tivesse aquela mulher. Eu olho para minha esposa e vejo... Gente, isso vai entrando assim num processo de raciocínio que o camarada fica doido e começa a esquecer as verdades que ele aprendeu e a tentação começa a falar mais alto na sua alma. Você está se identificando com algum ponto desse? Ai, ai, hein? Gente, eu já comecei a pensar nisso. Eu já confesso para você, às vezes visitando missionários no interior, eu vi assim, um missionário passar um ano evangelizando, visitando as pessoas, ajudando casais, fazendo alguma coisa de bem para uma comunidade, passa 2 anos e tem 15 pessoas. E ele rala e faz e corre, passa 3 anos, tem 20 pessoas ali numa garagem alugada da casa dele ou da casa de alguém. Aí vem naquela mesma cidade, uma igreja com uma doutrina esquisita, compra um galpão para 1.000 pessoas, ou 2.000 pessoas, enche aquilo de cadeiras. 3 meses depois o lugar está lotado. Aí você fala assim, eu estou aqui, não negocio a palavra, ensinando a palavra de Deus, vem essa igreja esquisita e lota a igreja daquele jeito. O missionário pode ser tentado a negociar a fé, porque ele fala, o que está acontecendo aqui? Eu estou pregando a verdade de Deus, e lá, aquela situação, isso é difícil de entender. Aparentemente, parece que Deus favorece quem não merece. Tem gente que chega ao ponto, eu estou revoltado. Eu encontrei uma senhora de uma outra igreja no mercado um dia, e ela falou para mim assim, eu estou revoltada, eu estou chateada, pastor. Porque o que eu orei pelo meu marido, passei mais de 20 anos casada com ele, e agora, aquele miserável está vivendo com uma vagabunda, que tem idade para ser a filha dele. Olha, eu vi aquela senhora tão atribulada naquele momento. Às vezes a gente passa por experiências, mas eu quero te lembrar, homens de Deus, mulheres de Deus, passaram situações assim de muita angústia,
E esse texto vai nos ajudar a tratar com esses assuntos. Um outro ponto que o Salmo vai falar, quando passamos por crises, a realidade parece mais convincente do que a verdade carregada no peito. Eu já passei por depressão, a gente começa a entrar num labirinto e começamos a raciocinar de uma maneira que nós estamos certos. E as pessoas vêm falar com a gente, nós ignoramos. Nós nos vitimizamos e amplificamos a realidade. Até uma pessoa especialista na área de psiquiatria já falou para mim assim que quando nós queremos matéria-prima para poder ver a vida muito dura, você vai ter essa matéria-prima, porque o cérebro gosta de trabalhar no negativo. E, na verdade, o cérebro nem precisa fazer muito esforço, porque quando você para você pensar em certos absurdos da vida, você fala, não é possível. Para esse mundo que eu quero descer. Tem coisas que nos enojam. Olha, eu fiquei triste essa semana. Uma reunião aí do nosso governo. Oro tanto pelo governo para tratar com sabedoria dos problemas do nosso país. E quando ouvi acontecimentos naquela reunião dos ministros, fiquei triste. Triste por causa da falta ali de seriedade do que está acontecendo em nossa volta, de elevar o padrão ali, de tratar das situações com... Realmente, gente, eu fiquei triste. E continuo orando pelas nossas autoridades. Mas a gente fica frustrado com algumas coisas que acontecem em nosso país e eu fico até preocupado com essa igreja muito amiguinha do governo, que fica bajulando o governo e tudo que o governo fala está certo. E a igreja foi chamada para denunciar, ou de qualquer partido que seja. Nós não temos que ser cúmplices, nós temos que denunciar. Se faz algo bom, vamos elogiar. Se faz algo que realmente é suspeito, está dando mal, está fazendo mau uso da sua posição, abuso do poder, a gente tem que denunciar como povo de Deus também, como cristãos. Muito bem, gente. Aqui nós vamos ver que ele está com um olhar exagerado para fora, em sua volta. Aí você vai ver como é que ele está com um olhar exagerado a partir do versículo 4. Olha, eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos os homens. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Ele pinta um quadro aqui, ele vê, esses camaradas têm o corpo torneado, são bonitões, olha o Facebook dos camaradas, olha aí o Instagram, todo mundo sorrindo, feliz da vida. Eles é que estão curtindo, olha a cervejada, a gandaia, olha, parece que eles não sofrem, são mutantes, parece que os mutantes existem, né? Gente de uma categoria especial do ser humano que eu tenho até vergonha de olhar nos olhos, eu vou baixar a cabeça porque eu vou me render a essas personalidades aí. E ele vai descrevendo aí, parece que essas pessoas não ficam doentes. Agora, gente, aqui entre nós, tem gente que não fica doente? Que não tem problema com colesterol? Que não tem morte na família? E esses corpos aí, todos sarados, são naturais, são artificiais? O que está por trás disso? Será que eles estão blindados? Mas ele está pensando que esse povo está blindado e ele é um surrado, lascado, desculpa a palavra, da periferia, aqui do Arariba, do Capão, e só vê gente aí vivendo e ele fala aqui, ué, e Deus? Não está olhando para mim? Continuando a leitura aí, no versículo 6. Eles prosperam, o orgulho lhes serve de colar. Eles se vestem de violência. Você já viu gente assim, que não se curva
anda com o nariz empinado, anda no salto alto, nem olha para o seu empregado, parece que vive lá no Olimpo, filho do Zeus, e fala no versículo 6, eles se vestem de violência, é na base do grito, é na base da pancada, da porrada, da ostentação, do poder, que eles conseguem as coisas. É dessa maneira que ele prospera na vida. Ele está refletindo sobre isso. O versículo 8 e 9 vai avançando. 7, aliás, do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Tem gente que vai dormir maquinando para seduzir os outros. A gente pode pensar desde aqueles que produzem a pornografia, desde aqueles que produzem um comercial para fisgar a pessoa, despertar libido dos outros pela sensualidade. Pessoas com os olhos que Judas fala cheios de adultério, cheios de violência, manipuladores. Olham as pessoas como mercadorias. Olham os corpos dos homens e das mulheres como produto e não como ser humano. São maliciosos e blasfemos, aqui no versículo 8 e 9, eles zombam, falam com más intenções, com sua arrogância, ameaçam com opressão, oprimem, ameaçam. Versículo 9, com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Aí a gente vai vendo esse orgulho crescer mais e mais, falam como se fossem os donos do saber, as suas frases, os seus textos, esses youtubers, Leandro Carnal, Felipe Neto, tem aquele monte de seguidores. O que eles falam, olha, muita coisa do Leandro Carnal é legal, vale a pena ouvir, tem a ver com filosofia, mas às vezes tem zombaria ali no meio, tem escárnio, tem tirar sarro da fé e outras situações. Suas declarações viram lei, viram moda, com milhões de seguidores. E chega ao ponto aqui, por isso o seu povo, versículo 10, se volta para eles e bebe suas palavras até saciar. Tem gente assim, bebendo das palavras desses ídolos, dessas celebridades, youtubers, fazendo a cabeça, inclusive, dos nossos adolescentes e das nossas crianças. Você trabalhando com a pureza do coração do seu filho, ensinando bons costumes, ensinando verdade, ensinando verdades, e em 1 hora, 30 minutos, os camaradas tiram as coisas boas e colocam lixo na cabeça das nossas crianças. Essas séries, difícil achar uma série da Netflix que você fala assim, puxa vida, isso me ajuda a manter meu coração limpo. A gente sofre, né, no entretenimento. E como que tá esses bastidores aí, gente? Esse é o mês laranja, é o mês de proteção à criança e adolescente. A gente tem cuidado dos nossos filhos. Cuidado para não expor seu filho com um adulto, mesmo da sua confiança, tome cuidado. Ouça seu filho quando vem fazer alguma queixa, leve a sério, proteja, denuncie abusos. Se você sabe de alguma situação, não seja cúmplice. Tem até o telefone 100 ou 180 e você pode denunciar e ser anônimo. Não precisa você, né, ser identificado, mas se você sabe, ajude esses fracos, que às vezes indefesos. Mas eu nem sei porque que eu estou falando isso. O que quem estava falando? Olha aqui nosso assunto, né? Quando passamos por crises, a realidade parece mais convincente. Esse povo aí que fala como se fossem os donos da verdade. O versículo 10, eu já li, fala da influência, né, que eles exercem. Tem gente assim, chega na TV, chega aí num programa, num site, conta suas experiências homossexuais, heterossexuais e etc e tal, na maior cara de pau, contando vantagem,
se colocando como referência de uma nova moralidade, como se os outros que não atuam, que não trocam de parceiros, não trocam de casamento, como se os outros estivessem no prejuízo e eles é que estão bem na fita. Eles que estão livres. A gente vai perceber toda a ilusão por trás disso. Então, continuando aqui nossa sequência, eu já li aqui o Salmo, eu vou pular, ok? São considerados heróis da nação e acusam até Deus. E aí ele chega no versículo 13, aliás, no 12, assim são os ímpios, sempre despreocupados e aumentam as suas riquezas. Esses caras são canalhas e estão cada vez mais ricos. E eu aqui tenho caráter e estou cada vez mais pobre. Então, ele chega a essa conclusão parcial, por isso que eu coloquei conclusão 1. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Olha que conclusão que ele chega aqui no meio do salmo. Não valeu a pena. Ralei, ajudei na igreja, no louvor, fui líder de PG, fui membro fiel do meu PG, eu sustento a obra de Deus com minhas finanças, eu renunciei a tanta coisa em busca de santificação, deixei tantas oportunidades passar, porque tinha propina, tinha que mentir, eu tinha que ganhar alguma coisa por fora. Que vantagem que eu tenho? De que adianta? Ó, Senhor, o que está acontecendo comigo? O Senhor está de brincadeira comigo. Pessoal, essa é a atitude. E olha que o camarada estava ali nas entranhas da igreja, estava ali no movimento de compromisso. Ele era uma pessoa altamente comprometida com Deus e com o povo de Deus. E ele está abrindo o coração. Gente, é mais fácil a gente falar assim, eu sou uma pessoa perfeccionista, sabe? Eu tenho tendência para depressão. Mas você falar assim, eu tinha inveja. Ontem, uma pessoa aqui falou para mim assim, olha, minha dificuldade é com grana. Se a grana passa na minha mão, é uma luta para eu resistir. Abriu o coração, confessou. O caminho da cura passa pela confissão, pela admissão daquela realidade, e não pela fuga, não por querer tratar. Por isso que a gente tem aqui o Celebrando a Restauração, que leva muito a sério 1 João, capítulo 1:9, se confessarmos os nossos pecados, é detalhar, é admitir, é abrir o jogo, colocar na mesa, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como é bom lembrar desse versículo, porque o processo de envenenamento acontece na nossa vida, seja em pequena escala, seja numa escala muito grande. Ele faz uma comparação aqui, gente, ó. Eles, cada vez mais prósperos, no versículo 12, aumentam suas riquezas. Eu, cada vez mais frustrado, olha o que aumenta? As dores de cabeça. Essa é a grande verdade. Deus, eu não estou vendo vantagem nenhuma. Parece que está todo mundo melhor do que eu. O senhor não está vendo, não? Comparação, como diz aquela concessa, né? Comparação. Olha para esse povo e olha, estou aqui, todo quebrado, surrado, tanta luta para pagar meus boletos, minhas contas que vêm todo mês, fazendo a maior ginástica para manter meus compromissos em dias, agora ameaçado de perder meu emprego. Eu não estou com folga. Eu não sou teu filho?
que eu não posso ter as mesmas coisas que eles podem? Parece que a piedade não produz resultados práticos. Tinha uma época na minha vida, até chegar aos 30 anos, eu via meus amigos casando, e eu falava assim, Deus, tem alguma coisa errada comigo. Os meus amigos de infância, amigos que eu conheci, e os anos foram passando, 23, 24, 25, e eu ali solteiro, sem ninguém, e me guardando, e tinha oportunidade. Tinha meninas na área, caindo na minha horta, como diz aí, dizia a gíria antiga. Chegaram a questionar da minha masculinidade. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? E 26 e 27, eu assistindo os casamentos, e os meus amigos casando, e neguinho chegando para mim no final de casamento e falar, e você tem alguma coisa? E você não gosta de mulher, não? Eu falei, gente, Deus, já não basta as humilhações que eu passo, eu tenho que passar por isso. Estou guardando para ver se eu acho uma Sandra na minha vida. E isso só foi acontecer aos 30. Você acha que foi brincadeira esperar? Você não sabe. Aí esse drama de Asaf, parece que ele chega a fugir até dos amigos aqui, ó. Se eu tivesse dito no versículo 15, no 14, né? O dia inteiro eu sou afligido, todas as manhãs eu sou fustigado, acordo 4 da manhã, é o trânsito de São Paulo, é metrô, é ônibus, e a prefeitura fala para não ir de carro, aí eu vou de metrô, daqui a pouco eu estou correndo risco de vida aí, e ralando, e estou aqui nesse hospital, às vezes durmo no hospital para cuidar desse povo, me expondo, e tem gente que está em outra profissão, ganhando dinheiro em casa, e eu ralando aqui, e gente até fugindo de mim, me acusando porque eu sou enfermeiro, porque eu sou médico, que eu trabalho no hospital. Deus, o Senhor não está vendo isso? Que injustiça é essa? Então ele fala que ele é fustigado cada manhã. Aí ele tem medo até de influenciar. Se eu tivesse dito no versículo 15, falarei como eles, eu teria traído os teus filhos. Quando eu tentei entender versículo 16, tudo isso achei muito difícil para mim. Eu falei, estou com uma coisa que não posso falar. Se eu falar, um irmão fraco na fé vai desviar. Se eu for abrir meu coração aqui para um irmão da igreja, ele vai falar assim, ué, você que eu me inspiro tanto, está falando isso, então eu tô doido, estou na lama então. Deus, se eu cair, vai cair gente em minha volta. O Senhor me segura Jesus, me segura Jesus. Ele está assim desesperado. Sabe quando você quer falar? E se eu falar, ele está até com vergonha. Né? Isso é pesado, eu não consigo entender. Estou lembrando agora, Jesus. Salmo 22, né? E Mateus 27. Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Se tem alguém que é capaz de entender aquela dor mais profunda que você tem no seu íntimo, aquela frustração que parece tão enorme, que mesmo que você fale, a pessoa não te entende. Por mais que você fale, por que você queria livrar daquela angústia? Você queria que alguém chegasse e tirasse com a mão do seu coração esse peso que te angustia, que te faz estremecer, que te dá um sentimento assim de Deus meu, o Senhor me desamparou. Jesus sabe o grau de angústia, de pesar que você passa. O nosso Senhor é sensível demais e Ele compreende os desabafos de um adorador. Porque uma coisa é você desabafar sua angústia para Deus em busca de algo que venha dele. Outra coisa é você adoecer o coração, e essa palavra aqui, eu sou afligido. No hebraico, os comentaristas falam que a ideia, eu fui picado pela serpente. Aquela mesma serpente que tentou Eva no jardim do Éden, Deus está escondendo alguma coisa de você, aquilo é melhor.
não dá crédito à palavra. Sai dessa bolha! Ele foi picado foi um processo de envenenamento que, se a gente não cuidar, irmãos, a gente tem que orar. Se eu pudesse chegar na sua casa agora, a gente tem que orar para pedir para Deus assim: Senhor, ajuda-me a não cometer certas loucuras que eu vou arrepender depois. Há caminho que parece bom, mas são caminhos de morte. Ele estava indo aqui num caminho de morte. E não estava percebendo. Mas algo vai acontecer. E vai trazer a lucidez para ele. Então tem um pouquinho de paciência comigo aqui. Algo vai acontecer que vai devolver a lucidez. Olhou, comparou, caiu, mas levantou. Vamos ver aqui como é que ele vai se levantar. Ele redescobre a comunhão com Deus. Aqui do 17 ao 28, nós poderíamos chamar de redirecionamento essa última parte do Salmo. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Lendo um pouquinho mais, versículos em diante, 18, Salmo 73, 18. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. 19. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado, olha só, gente, 21, e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante, minha atitude para comigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. Aliás, com honras. Gente, ele descobre que a solução não era o ativismo, a religiosidade, as campanhas, os cultos mecânicos, até que entrei no santuário. Ué, eu não entendi. Você não ia no santuário, porque era o tabernáculo, o templo de Salomão, o filho de Davi, não tinha sido ainda construído, mas ele ia oferecer sacrifícios, cantar, ele ia com frequência no santuário. Como nós vamos com frequência à igreja, ao salão de cultos, ao PG, participamos de atividades religiosas. Ué, eu não entendi. Você não ia sempre no santuário? Mas vamos parar para pensar aqui. Santuário significa habitação de Deus. Era morada temporária, né? Tanto o tabernáculo quanto o templo de Salomão. No Novo Testamento, santuário tem a ver com o nosso corpo. Jesus reinando, o Espírito Santo liderando a nossa vida. Porque é muito fácil nós estarmos vivendo numa vida que a gente fala, estou andando com Deus, sou crente, mas não ter comunhão com Deus. Então, número 1, eu quero destacar esse aspecto. Nós podemos ter atividades rotineiras, até leituras da Bíblia, mas aquilo ali é algo ritual, não é uma busca, não é um prazer com Deus. Ele teve um momento assim, até que entrei no santuário. Uma segunda coisa, esse santuário pode ser a reunião do povo de Deus, onde a palavra de Deus é lida, onde a palavra de Deus é ensinada, onde num momento, num culto, a leitura da palavra, a leitura da Torá, a lei, ou como nós hoje vamos à igreja, a gente pode pensar em santuário também como a reunião do povo, a palavra está sendo ensinada, uma pregação, como agora, por exemplo, a palavra de Deus cai no seu coração.
É isso, Deus está falando comigo, cai a ficha, abre o nosso entendimento, eu compreendo agora, eu estou percebendo que a palavra de Deus é mais importante do que as ilusões que estão sendo fabricadas e oferecidas para mim. A palavra de Deus descortina a realidade e mostra o que está por trás da aparência. Eu estava fazendo da minha vida, da minha referência, que as necessidades supridas fossem manifestação do favor de Deus. Eu estava olhando para as pessoas que estão bem abastecidas, como se isso fosse o favor de Deus, como se Deus, para ser Deus, é aquele que tem que satisfazer todas as minhas necessidades. Deus não se presta para isso. E prosperidade material não significa favor de Deus. Não estou falando contra nós termos conforto, alcançarmos algumas metas, a casa própria, seu carro. Mas isso, como alguém já falou, o dinheiro, ele é um péssimo patrão. Mas ele pode ser um excelente escravo, um excelente funcionário. Nós não podemos fazer dele um ídolo, que através dele é que eu vou conseguir as coisas e vou viver em função dele. E aqui Deus os coloca em terrenos escorregadios. Ele olha assim, olhem o que as pessoas estão confiando na areia movediça. A morte vem, e agora Deus travou geral, né? Poderosos e pobres agora, irmãos, estão tudo nivelados. Olha como veio de maneira tão repentina agora, gente tão poderosa, com medo, assustado, fazendo de tudo, comprando, viajando para hospitais melhores e tem condições de se tratar, mas vem para todo mundo. E aqui fala, ele olha para o futuro também. Isso é como um sonho no versículo 20, que vai acordar, quando acordamos, quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Tem um profeta menor que vai falar assim, eu não lembro agora qual deles, que vai falar assim, naquele dia, eu mostrarei a diferença entre aqueles que amam o Senhor, aqueles que não amam, aqueles que servem ao Senhor e aqueles que servem e aqueles que não servem. Naquele dia, haverá um dia de prestação de contas quanto ao destino dos ímpios. Porque eles estão confiando que as suas riquezas duram para sempre. Lugares escorregadios de destruição, doença repentina e inescapável. Como é que está a sua comunhão com Deus? A sua busca? A miopia espiritual nos faz criar uma insensibilidade e a gente começa a exagerar. Aí ele viu que ele estava agindo como um animal irracional. Gente, eu estava me comportando como um quadrúpede. Não sou eu que estou falando isso, não. Ele fala aqui, eu estava me comportando, no versículo 22, ignorante. Minha atitude era de um animal irracional. Eu estava agindo por instinto. Gente, a minha carne tomou conta. Não era a fé. Como diz 2 Coríntios 5,7, nós não andamos pelo que a gente vê. Nós andamos pela fé. Acho interessante essa fala do John Piper. A fé não é garantia de prosperidade, mas de estar satisfeito em Deus e viver feliz na abundância ou na necessidade. Se eu pudesse fazer aqui uma frase, é como se Asaf falasse assim, quase eu troquei Jesus, a alegria dos homens, de Sebastian Bach, por um funk. Não tem comparação o que eu tenho em Cristo. Agora é que eu estou descobrindo a verdadeira riqueza, o verdadeiro tesouro que eu tenho tão perto de mim, e eu quase troquei a minha riqueza, o Espírito Santo, o perdão dos meus pecados,
a vida eterna com Deus. Quantos desses que prosperam vão dormir à noite na base do Lexotan, do diazepam, preocupados, no alcoolismo, trocando de esposa, desconfiado de ser grampeado o seu celular, com medo de serem descobertos, andam na rua com carro blindado, ou mesmo que o carro não seja blindado, com medo, porque quanto mais tem, precisa de guarda-costa para ir para casa, desconfiando de tudo e de todos, nem curte a vida. Às vezes coloca uma foto no Face lá, tira a foto de um lugar bonito, fala que aquilo é maravilha. Não, talvez até está brigado com a mulher lá, não queria ir para aquele lugar, a mulher pegou no pé, foi lá, está chateado da vida, mostra aquilo lá, aquela... E aí a gente vê aquilo lá e acha que aquilo é o paraíso. Lúcido, ele percebe a distorção do seu raciocínio, e aí ele redireciona. Eu quero o teu conselho no 24, e o Senhor vai me honrar na hora certa. A verdadeira prosperidade inicia-se com um relacionamento com Deus. A verdadeira felicidade flui de Deus. Provérbios 10, 22 vai falar assim: a bênção do Senhor é que nos enriquece e não traz desgosto. Ah, meus queridos, o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus, como diz Provérbios 17, não adianta a casa farta de churrasco, mas não dá para você comer quando o coração está com ódio. Não conversa com o filho, não conversa com a esposa. Cada um foge para um celular, não há paz naquela casa. Tem bastante comida, tem bastante conforto, mas não há simplicidade, não há abertura de coração, não há boas gargalhadas. Não há sorrisos, atenção, pressão, preocupação, medo, medo, medo. O salmista em Salmo 4:8, em paz eu deito, durmo, pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Isso não tem dinheiro que paga, meu querido. A paz que excede todo entendimento não tem grandeza nessa vida melhor do que isso. E o finalzinho aqui, Deus é meu maior patrimônio. Ele vai falar no versículo 25, a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo, o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Ele chega de boca cheia aqui no final, recobrou o sentido espiritual, foi despertado para as realidades espirituais. Eu não tenho nada melhor no céu nem na terra. Deus é minha paixão. Olha, pessoal, eu fico pensando se numa pandemia como essa não tivesse Jesus como meu Senhor, que controla, que sabe o dia que eu vou morrer. Eu ficaria meio paranoico aí, com medo de qualquer momento posso perder minha vida, e que sufoco, gente desesperada, não dorme à noite, aquela impaciência de ficar em casa, quero sair. Eu sei que às vezes a gente fica querendo sair, mas depois você fala assim, calma, sossega. Deus, acalma esse coração, como diz Salmo 46. Acalma, o Senhor reina. Aquieta-te, o Senhor reina. Que paz, que doce paz Ele nos dá para aguardar nele. O barco está com tempestade. Tempestade, às vezes cai água dentro do barco, mas Jesus está dentro do barco. Isso é tremendamente importante. Aí ele termina. Os que te abandonam, versículo 27, sem dúvida perecerão. Cuidado. Não abandone o Senhor. Não abandone o povo do Senhor.
Não disperse nessa pandemia, gente. Você vai ser tentado a ficar acostumado com essa vida boa de assistir culto online. Amém, é tudo bem, melhor porque a gente está junto, mas não acostume com isso. E graças a Deus a igreja não está parada, a gente está em movimento, a palavra de Deus, e eu tenho certeza que todas as coisas cooperam para o bem. Muita gente vai ser salva. E eu oro para que sejam mais salvos do que mortos. Escutei um amém? Graças a Deus, amém. Olha, depois de tudo isso, né, 27, os que te abandonam sem dúvida perecerão, tu destróis todos os infiéis, mas para mim... Você lembra o quanto a mim do versículo 2? Quase escorreguei. Agora, mas para mim, bom, ele falou que Deus é bom lá no Salmo 1, agora bom de novo é estar perto de Deus. Eu fiz do soberano Senhor meu refúgio. E eu quero destacar agora o proclamarei, que é a última frase do versículo 28. Proclamarei todos os seus feitos. Depois de passar por essa tribulação toda, ele estava tão ensimesmado, tão voltado para seu umbigo, tão assim no seu mundinho pequeno, porque tem gente assim, ele entra num processo de amargura, se vitimiza, não olha para o outro, olha só para seu mundo, sua vidinha, seu trabalho, sua família, não pensa no outro. Ele estava pouco se lixando e culpando os outros, culpando os ímpios. Tem gente que culpa os outros, culpa meu pai, minha mãe, o pastor da igreja, esqueceu de mim. Minha mãe, meu pai me desamparou. Aliás, a semana passada, o Salmo 27, que o Rogério pregou aqui, ainda que meu pai e minha mãe, que pode acontecer, me desamparem, o Senhor não me abandonará. Nós precisamos dessa convicção no coração, nesses momentos de desapontamento, de frustração, com filho, com marido, com pastor, com igreja. Você achar, o que eu estou ganhando fazendo parte dessa igreja? Vai ver o que você vai ganhar lá. Vai nesse caminho da ilusão. Vai dar cabeçada na vida. Vai achar que essa vida de aparência, isso é só uma ilusão, que depois cai, como naquele filme Piratas do Caribe, que parecia todo mundo bom, aquele banquete, maçãs bonitas, aquelas frutas maravilhosas, aqueles pernis, perus. Aí quando ia comer era ilusão, era só aparência, não tem o sabor da verdadeira essência da vida. Aí ele começa a proclamar. Depois que a gente trata do nosso coração, a gente começa a pensar no outro. A gente começa a ser generoso. Falar do amor de Deus. Senhor, eu tenho uma riqueza. Eu não tenho mais inveja deles. Eu tenho orgulho do que eu tenho. Eu tenho o meu Salvador Jesus. Eu não me envergonho do Evangelho. É o assunto principal. É a minha maior paixão. Por Jesus, eu viverei e morrerei. Vem Covid, vem o que for. Estou nas mãos de Deus. Viver é Cristo. Morrer é ganho. Amém? Então vamos ficar firmes nessa verdade. E o Senhor deixa essas palavras bem fortes em seu coração para te sustentar na hora da adversidade, no dia mau. Amém? Vamos ouvir mais uma música, depois eu quero orar com você. Não vai embora ainda. Pai, nós unimos nossos corações, nossas mentes, numa rede de oração agora, com a nossa comunidade Horto do IP, povo de Deus, que te ama, povo que espera em Deus, povo que está procurando estar alinhado com o Senhor, fechado com Deus. Nesse momento, nosso olhar é para Ti, para somar nossas orações, te agradecer pelo dia de ontem, pelas doações que chegaram até nós, que estão aqui esparramadas, para abençoar aquele que precisa. Olha para esses que doaram.
abençoe ricamente suas casas. Senhor nosso Deus, oramos pelo Brasil. Pedimos sabedoria para nossas autoridades terem capacidade de lidar com a crise na saúde. Pedimos que o Senhor abrevie o tempo da pandemia. Que nós aprendamos as lições preciosas. Está tendo coisas boas. Nós estamos experimentando o teu cuidado. Como no deserto, o povo dependia do maná. É o Senhor que tem sustentado. Que milagre, Senhor. Tudo parado, mas o alimento tem chegado às nossas casas. Obrigado, nosso Deus. Ó Pai, abençoe, conforte os corações dos que perderam parentes, perderam amigos. Traz tua graça, manifesta teu poder nessas casas. Olha para aqueles que estão no hospital agonizando, traz um alívio e traz esperança para eles. Senhor, proteja teu povo, nossos idosos, livra-os de todo perigo e de todo mal. Pai, fortalece nosso coração para a gente lembrar que nós já temos um tesouro. Nós temos a maior riqueza dessa vida. Mesmo quando nossos corpos envelhecem, passamos por doença, passamos por dificuldades. Ainda assim, mesmo que meu corpo e meu coração se estremeçam, essa certeza eu tenho. Deus é minha esperança para sempre. Obrigado, Deus, por essa esperança. Senhor, ajude-nos como igreja a espalhar a mensagem, a proclamar. Cure nossos corações, Pai. Livra-nos de nós mesmos, dessas amarguras. Proteja as casas onde tem crianças que estão sendo abusadas, maltratadas, agredidas. Senhor, manda livramento, que as pessoas descubram e busquem socorro. Proteja esses inocentes, Pai, de violência doméstica. Senhor, proteja, Pai, nesse tempo de pandemia. A serpente, o mal, está mordendo as pessoas com seduções, com pornografia, ociosidade, dependência de celular, brigas. Senhor, que haja paz na casa do teu povo, porque Jesus reina e expulsa esse mal. Nós repreendemos em cada casa do povo de Deus esse espaço que Satanás tenta entrar, que ele seja expulso e nossos lares sejam consagrados ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, agora e para sempre. Abençoe o teu povo. Amém e amém. Boa semana na paz. Até breve, se Deus quiser, irmãos. Um grande abraço. Sintam-se abraçados. Até mais.